morte, né? A autópsia revelou a causa da morte. É isso que a Ananda vai falar pra gente. Bom dia, Ananda. Seja bem-vinda. Suelen, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Revista. A causa da morte da brasileira Juliana Marins, que faleceu na Indonésia, já foi apontada pela autópsia de lá. Informações de médicos legistas indicam que ela faleceu por conta de um traumatismo contundente, o que provocou lesões nos órgãos e uma hemorragia extensa. Essas informações foram divulgadas já nas primeiras horas da manhã de hoje. A família da Juliana Marins, que o pai dela está lá acompanhando todo esse processo de liberação do corpo da Juliana, que deve ser sepultada aqui no Brasil. Segundo o médico legista, então, a causa da morte da Juliana foi imediatamente após o trauma, com uma estimativa de não mais de 20 minutos após a lesão mais grave. Não foram encontradas evidências de que a vítima tenha falecido após um longo período deste trauma. A força contundente é definida como o impacto de qualquer objeto com superfície relativamente plana e sólida, e as lesões por abrasão e deslizamento observadas no corpo, segundo o médico legista que acompanhou esse caso, são compatíveis com uma queda. Os exames revelaram várias fraturas e lesões disseminadas por quase todo o corpo da jovem, incluindo órgãos internos, no tórax e também no abdômen. A área mais gravemente afetada foi a região da coluna, que sofreu lesões que comprometeram os órgãos internos relacionados à respiração. Embora houvesse ferimentos na cabeça, os mais críticos, que somaram o efeito das outras lesões, foram os da parte posterior do corpo. A possibilidade de hipotermia como causa da morte foi descartada devido à natureza das lesões e à grande quantidade de sangramento que foi encontrada nessa região da coluna da Juliana. Meninas, um caso que a gente vem acompanhando desde a queda dessa jovem e que a cada atualização deixa a gente muito triste, mas a expectativa é que a família consiga trazer Juliana para cá, para que ela possa ter uma dignidade nesse seu sepultamento, na sua despedida da forma como ela merece. Ananda, muito triste, né? Graças a Deus agora nós já tivemos a autópsia, mas cabe ainda uma investigação. A gente estava aqui nos bastidores, eu e a Ananda conversando, porque assim, a gente tem as imagens dela no drone se mexendo, certo? Ali vamos falar então da primeira queda, porque ela escorregou ali, ficou ali em um lugar onde conseguiu... Essa foto, esse registro é uma foto, é um print de um vídeo onde a gente vê ela se mexendo. Então essa queda não foi imediata, o traumatismo, por exemplo, não foi imediatamente. Talvez então ela tenha escorregado, o que a gente já sabe que ela escorregou ainda mais, tentando se salvar, tentando subir. E aí eu acho que esse trauma aconteceu posteriormente em uma outra queda, né? Quando ela foi ainda caindo mais e descendo ladeira abaixo. Mas cabe-se ainda investigação, porque é muito estranho, né? Ela estava ali se mexendo. A gente tem que saber em qual momento, em quanto tempo, qual foi realmente o momento, a hora dessa morte, né? Desse traumatismo. É um pouco duvidoso, assim. A gente não está duvidando da autópsia. Mas a gente tem que parar para pensar, a gente viu as imagens dela se mexendo. Então, que horas isso aconteceu? É um pouco estranho, né, Nayana? Exatamente. Fala-se que foi um trauma contundente que, segundo o legista, em 20 minutos teria provocado a morte, de acordo com o laudo, não é isso, Manu? Justamente. Esse vídeo não foi 20 minutos depois, foi bem depois. Imagine que essas imagens não foram 20 minutos após a primeira queda. Então, ela se machucou em uma segunda queda. A grande verdade é que a causa da morte da Juliana foi a negligência. E o país precisa ser responsabilizado, até para que outras pessoas não passem por uma situação semelhante, porque até onde se sabe, não é a primeira vez que alguém sofre esse tipo de acidente dentro do parque. Nós não temos como não ficar chocado com a negligência e a situação. E a mentira do país, que no primeiro momento disse que havia enviado água e alimentos a Juliana, sendo que era tudo fake. Que postura é essa? Isso é algo muito sério e delicado e a gente precisa ficar atento e se posicionar em relação a isso, porque são turistas do mundo inteiro que fazem esse tipo de visita. E uma coisa impressionante, Ellen e minha amiga Ananda, é que muitas pessoas têm a seguinte fala: mas a falha foi dela porque ela foi. As pessoas têm estilo de vida. Isso não é... Eu nunca iria. Eu também não iria. Mas isso não é sobre mim nem sobre você. Isso é sobre ela.
ela decidiu ir para um lugar, fazer esse passeio, pseudo-passeio, em um pseudo-parque, porque na verdade ela estava caminhando para a morte. A obrigação do país é ter responsabilidade com os turistas e visitantes. Em um país sério, isso não aconteceria. E o Brasil precisa se posicionar em relação a isso, Ananda. Realmente uma situação extremamente triste. Olha, Ananda, antes de você complementar, eu acompanhando nas redes sociais também, enfim, todos os noticiários, e a gente vai entendendo um pouco sobre o que é o montanismo, né? Porque isso é uma prática de montanismo também. Então, entender também essa causa, na verdade, a falta de segurança. Nós no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem bastante segurança quanto ao rapel, a esses resgates, os nossos bombeiros, todo mundo muito bem preparado. Já na Indonésia, isso não existe. A gente não via ali bombeiros, a gente não via pessoas preparadas. Tinham os guias, tinham alguns montanistas, né? Aqueles rapazes alpinistas que também estavam lá ajudando. Teve um vídeo de um homem que ficou ao lado do corpo para não deixar o corpo descer mais. Mas mesmo assim, não são pessoas 100% qualificadas e preparadas para um resgate. Esse parque não tem preparo para receber pessoas. Esse parque não tem preparo para fazer esse tipo de prática, porque é uma prática perigosa. Falaram isso, né? O que ela estava fazendo lá? Eu trago para mim o meu esporte, o kitesurf. Eu preciso dizer que é um esporte que é um pouco perigoso, sim. Você precisa estar ali por dentro de todos os dispositivos de segurança e, portanto, a gente não sofre nenhum acidente porque sabemos da segurança e temos pessoas qualificadas para nos ajudar quando preciso. E não é por causa disso que a gente não vai fazer um esporte radical. A gente só faz um esporte radical porque sabe da segurança que tem logo após, se for preciso dela, né? Então, assim, o país não está preparado de jeito nenhum para fazer práticas como essas. O parque não está preparado. Então, o problema todo, a morte da Juliana, infelizmente, como a Nayana muito bem pontuou no começo, foi a negligência do país e do parque. Porque para práticas como essas, precisa-se de um aparato muito especial, muito incisivo para ajudar as pessoas. Então, realmente, foi uma grande fatalidade. Isso serve, sim, olha só, a gente tem aí as fotos, todo mundo tentando ajudar, mas, sim, não são pessoas preparadas, infelizmente. Então, isso serve de exemplo, né, para que esses parques e outros também, ao redor do mundo, tenham a consciência de que precisam de segurança plena para práticas assim, né, práticas radicais, enfim. A gente sente muito, a gente vai continuar falando sobre isso, porque não cessou. Por mais que tenhamos agora a autópsia, esse assunto não cessou. A gente vai atrás até o fim, fazer justiça como deve e lutar, né, por outras vidas, por outras mulheres que viajam sozinhas aí pelo mundo afora. Ananda, quer complementar? Só para a gente informar também, meninas, que o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu editar um decreto sobre o translado de brasileiros que morrem em outros países. Esse decreto inclui também várias opções, caso a família não consiga, por exemplo, pagar esse translado do corpo de brasileiros que falecem em outras regiões, as despesas, se elas não estiverem cobertas por um plano que tenha sido contratado pela pessoa que viaja daqui do Brasil até esses lugares, e outros dispositivos que estão nesse decreto que foram então alterados para que casos como esse da Juliana possam ser mais céleres, mais rápidos e que causem menos danos às famílias, menos sofrimento. Maravilha.